Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um culto de oração da Igreja Batista Betel. Que Deus possa abençoar a sua vida durante todo esse culto. Não esqueça de colocar os seus pedidos aí no chat para que nós possamos orar por sua vida, por aquilo que você deseja. Vamos ouvir agora um hino de louvor e adoração a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Povo de Deus, domingo que vem nós teremos a ceia do Senhor, e eu quero lhe pedir que prepare seu coração, sua família, os elementos. Não é como nós queríamos, mas é como podemos fazer. O que não podemos é deixar de ir à mesa do Senhor e ter comunhão com as nossas famílias, com os nossos filhos, nossos parentes, e celebrarmos em memória a obra redentora, tremenda obra redentora que salvou
os homens dos seus pecados, todo aquele que o recebeu como Senhor e Salvador, que ouviu a doce voz de Jesus. Então prepare a sua casa, prepare a sua ceia, que estaremos domingo que vem, em nome de Jesus, e se Ele permitir, ceando na mesa do Senhor. Deus te abençoe e eu te espero até lá. Neste momento, convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Leremos do versículo 1 ao versículo 8. E diz o seguinte: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por mais um culto, por tua igreja estar aqui reunida, mesmo que virtualmente, para louvar, engrandecer e adorar o teu santo nome, Pai. Te peço por cada pedido de oração que foi feito, que o Senhor possa responder conforme a tua vontade e que saibamos esperar o teu tempo. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos ajude a viver em santidade, nos ajude a viver como filhos que o Senhor quer que sejamos, Pai. Ouve o pedido de cada irmão, ouve, Pai, a necessidade de cada um e que o Senhor possa atender no teu tempo e conforme o teu querer. É assim que eu te oro nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ouvir mais um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. não
Meu querido irmão Betelino, graça e paz de Jesus. Amados, eu passo aqui para informar os irmãos que último sábado nós tivemos uma reunião aqui no Oeste, Associação dos Pastores Batistas do Oeste, também a nossa ordem de pastores, e ali nós tivemos um momento de oração e também ouvimos 3 palavras importantíssimas para tomarmos uma decisão quanto à volta ou não das igrejas nessa pandemia, baseado e estudando os 2 decretos, o estadual e o municipal. Nos trago um pastor da área de saúde que trabalha em um hospital, que tem uma experiência muito grande. E ponderando todas as situações, embora sabemos que o comércio tem que voltar, o mundo não pode parar, o que não significa que o vírus sumiu. Segundo a grande maioria dos especialistas pelo mundo, o mundo só estará seguro do ponto de vista científico depois da vacina, não é? Então, este palestrante disse que o ideal seríamos manter, porque nesse primeiro momento nós não sabemos o que vai acontecer. Já muitos lugares estão tendo a segunda levada da crise desse corona, justamente porque voltam, mas voltam de qualquer forma, muitas vezes sem os cuidados necessários. Nós também ouvimos ali um advogado da área jurídica que nos falou um pouco dos 2 decretos que entram inclusive na liturgia do culto, inclusive até na forma da ceia. Crianças não podem vir à igreja, melhor idade, também todos aqueles que têm algum problema de doenças, que estão dentro do grupo de risco, ou seja, poucas pessoas poderiam vir, fora aqueles que não querem vir por medo mesmo, até que tudo passe. Então, mediante isso, ouvimos também uma palavra pastoral do respeito que a igreja deve ter, embora não concorde com algumas coisas dos decretos, mas vamos continuar orando pelas nossas autoridades e pedindo que Deus lhe dê sabedoria. Mediante tudo isso, esse pastor orou, tomou uma posição e submeteu ao conselho desta igreja. E a minha posição e o meu conselho foi mantermos mais um mês, como todos ali, a grande maioria naquela reunião dos pastores decidiram de manter. Aqui em alguns em Natal, que eu já sei também, mantermos mais um mês e dia 1º de setembro voltarmos e fazermos uma outra avaliação. Sendo assim, foi a minha posição também, eu levei ao Conselho da Igreja Batista Betel, que todos unanimemente disseram que essa seria a melhor maneira, porque nós não estamos com pressa, precisamos preservar a saúde, a vida dos irmãos, e nós estamos tendo comunhão através das nossas redes, desse canal, dos nossos cultos, embora queiramos demais abraçar, cheirar, estarmos juntos, porque isso é a igreja, nós nesse momento achamos que não é conveniente. Então eu passo aqui para comunicar aos irmãos que ainda mais esse mês de agosto estaremos através dos canais. Se você precisar, você pode ligar para a gente, você pode entrar nos nossos grupos, temos salas de reuniões, temos os ministérios funcionando e os nossos cultos, tá bom? Que Deus te guarde, que Deus te proteja, tenha cuidado, tenha fé no Senhor, guarde o seu coração, porque em breve, na hora de Deus, tudo voltará ao normal para a glória do seu nome. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Que bom poder gravar esse vídeo, que bom poder falar para os amados irmãos. Foi tão bom, eu fiquei tão feliz, né, de receber esse contato do Daniel, né, que procurou, que falou comigo, que se preocupou, né, perguntou como é que eu estava, como é que estava a minha família. Eu estou tão feliz de ouvir, né, de ter notícias da mocidade. Eu estive aí em 2018 com a amada igreja, né, com os irmãos. Na realidade, eu levei uma palavra para a igreja Betel, né, para os jovens, né. Eu estive na mocidade falando para os garotos, e ali foi um momento tão alegre, né, foi um momento tão bom para nós. Eu também cresci, e é tão bom poder ouvir, né, ter notícias como eles estão, né, saber que os irmãos estão trabalhando, né, o pequeno grupo, igreja multiplicadora. Meus irmãos, eu fico alegre, fico feliz, né, os irmãos aí de Mossoró, da Igreja Batista Betel, a nossa igreja, os nossos irmãos, tá? Eu sou o Márcio, né, Márcio Alessandro, missionário da Junta, a minha esposa Sheila Kelly e a nossa filha Ana Keren, uma menina de 14 anos. E estamos atuando aqui no campo acreano,
em Rio Branco, no Acre. Nós estamos hoje com 3, 4 congregações, tá? Iniciamos o primeiro projeto, Rosa Linda, e daí abrimos outros trabalhos. A nossa segunda PPI, a nossa segunda congregação, ela fica na Vila Incra, perto da onde foi gravado aquela minissérie, aquele seriado Amazônia, tá? Em Porto Acre. Então 1 hora de distância aqui da capital Rio Branco, onde é a nossa primeira congregação. Então, esse projeto nós temos 2 PGMs, nós já temos terreno, nós já temos um templozinho de madeira, nós já temos um PGM lá, Josué. Então tem sido uma bênção, né? A nossa terceira PPI, a nossa terceira congregação também é no interior. Top 15, no bairro do Top 15, já é mais perto, né? Coisa de 15 minutos, 20 minutos. Nessa congregação nós já batizamos um casal, nós também temos um pequeno grupo nessa congregação, os Bons Samaritanos, e a nossa congregação seria o último bairro da cidade de Rio Branco, coisa de 40 minutos, né, 45 minutos, Liberdade. Então, esse trabalho nós tivemos um problema com ele, tá? Inclusive eu peço até que os irmãos orem, né? Então hoje esse trabalho ele está parado, né? Nós não temos uma liderança para assumir, e os irmãos sabem que não é fácil nós prepararmos hoje uma liderança, né? Não é de um dia para o outro que se prepara um líder. Hoje todos os que estão conosco nós preparamos, tá? Hoje nós temos 6 pessoas que pregam, fora os líderes de PGM, todos nós preparamos. Não tem pastor formado que veio de outra igreja, não veio ninguém de fora preparado, então todos nós preparamos, né? Nossa liderança nós preparamos, trouxemos para perto para caminhar conosco, e tem sido uma bênção. Mas infelizmente a nossa 4ª congregação hoje ela está parada por falta de uma liderança, por falta de um casal, por falta de um irmão que venha se dispor, que seja treinado e assuma este lugar. Meus irmãos, a minha família, nós estamos bem, graças a Deus, né? Tivemos um momento gripados, né? Mas nada que venha se preocupar, nós já estamos nos cuidando, tomando medicamento, né? Tomando vitamina C, repouso, e já estamos bem melhor, graças a Deus, né? O trabalho aqui no Acre, meus irmãos, ainda não foi liberado, tá? Nossa ordem local, a ordem dos pastores, achou melhor ainda não se reunir no templo, tá? O governador ele liberou aqui 20% do total de membros. Se nós somos hoje 40 e poucos, 50 membros, 20% nós íamos fazer um culto de 10 pessoas, distante um do outro, um culto mais rápido com meia hora, todo mundo de máscara, álcool, não pode crianças de 12 anos para baixo, não pode idosos, pessoas de risco não podem ir. Então nós achamos melhor continuar da forma que nós estamos, tá? Através das redes sociais. Então, hoje os nossos projetos, eles estão todos acontecendo através do aplicativo Zoom. Todos os PGMs estão acontecendo através do aplicativo Zoom. Os nossos cultos estão acontecendo através desse aplicativo, culto de oração, EBD, domingo à noite, e os pequenos grupos, tá? Estão acontecendo através desse aplicativo. As nossas reuniões de oração, nós temos, meus irmãos, a nossa dinâmica de oração, nós temos a sós com Deus, né? Nós temos um grupo que ora de madrugada, nós temos um grupo que busca o Senhor de madrugada. Então esse a sós com Deus é cada um com Deus mesmo. Nós temos uma aliança com Deus. O que é isso? Todos os dias, às 13 horas, nós tiramos 1 hora de oração com toda a igreja, aliança com Deus, isso de segunda a sábado. E nós também fazemos duplas de oração, envolvendo toda a igreja, um orar com o outro, né? Duplas de oração, onde cada um vai ver o seu melhor horário para orarem, para conversarem, enfim. A ideia é mostrar que é fácil fazer um discipulado, né? Então a ideia, nesse momento, orar e depois cada um ficar com a sua dupla, né? Então aí já ser o discipulado que é bíblico isso, né? É um dos princípios de igreja multiplicadora. O nosso campo, meus irmãos, nós estamos com alguma dificuldade aqui de envolvermos todos, porque nem todos os irmãos têm uma internet boa. Tem famílias que não têm condições de ter um celular, tem muitas famílias que não têm condições de colocar um Wi-Fi, né, na sua casa, ter uma internet boa para poder baixar esse aplicativo Zoom e participar. Então a nossa maior preocupação é que
Acho que 50% dos irmãos hoje não participam conosco. Então a gente aconselha a fazer um devocional, fazer um culto, e eles tiram a foto e postam no grupo da igreja, que é uma forma de a gente também estar se vendo, né? Eu faço visitas com essas famílias, mas a nossa maior preocupação hoje é isso, tá? Os idosos que são hoje os mais fiéis aos idosos, é os que sentem falta, né, de culto, e infelizmente nós estamos passando por isso, tá? Então o campo hoje, nós estamos trabalhando com algumas visitas com aqueles que não podem participar do culto conosco através dos aplicativos. Então eu faço visita, eu oro pelo telefone, a forma de visita também é através das redes sociais, onde a gente ora, coloco no Viva Voz e eu falo com a família e nós fazemos um devocional, tá? Peço aos irmãos que orem por essas congregações, aquelas que estão distantes também. Ontem mesmo nós estivemos na Vila Incra, hoje eu tive que visitar uma família e até gravar esse vídeo, mas alguém uma família do Top 15 ligou, pediu para eu ir lá, né? Eles estão com problemas, enfim, então tive agora à tarde com eles, orei com eles e graças a Deus, Deus está no controle de todas as coisas, tá? Irmãos, eu estou sabendo que nós estamos no mês de campanha, né, de missões estaduais, e a igreja está envolvida, né? Eu louvo a Deus pela Igreja Betel, né, que é uma igreja missionária, que é uma igreja que se preocupa, que é uma igreja que ora, que é uma igreja que sustenta. Então eu costumo dizer que esse projeto, as nossas congregações, os nossos pequenos grupos, isso não é meu, isso não é da Junta de Missões Nacionais, isso é do povo batista, isso é dos irmãos, dos batistas brasileiros, é projeto de vocês, tá? Essas congregações é projeto de vocês, é vocês que pagam o meu salário, é vocês que oram para eu estar aqui com a minha família, que pagam o meu salário para eu poder estar aqui e trabalhar com a minha família, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida da amada igreja. Como é bom, irmãos. Como é bom, a maior alegria do meu coração é saber que tem pessoas que lembram de nós. A maior alegria do meu coração é saber que tem pessoas que oram por mim, pela minha esposa, pela minha filha, pelo nosso ministério, pelo nosso campo. E o contato do Daniel, pastor, diga como é que está a sua família, porque nós queremos orar, como é que vocês estão bem. Irmãos, isso é uma alegria, isso é a maior riqueza, né, para um missionário. É receber um contato, é receber uma carta, é ouvir alguém perguntando como é que vocês estão, meu amigo, como é que você está, como é que está a sua família. Isso é uma alegria tão grande, meus irmãos, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus pela vida da igreja, eu louvo a Deus pela vida da liderança da igreja, né? Uma igreja que está envolvida com missões, uma igreja que ama missões. E eu agradeço ao Senhor, né, pelos irmãos. Eu estive aí em 2018, foi tão bom, né? Foi tão bom visitar as igrejas e foi tão bom passar esse tempo aí com os jovens, né? Não tive a oportunidade de estar com toda a igreja, mas quem sabe um dia eu volto aí e compartilho mais, né, daquilo que Deus tem feito aqui no nosso campo. Eu quero apenas deixar um versículo para a amada igreja, Lamentações 3:22, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Meus irmãos, que Deus abençoe, muito obrigado, tá, pelas orações. Eu quero também firmar um compromisso aqui com os irmãos, né, de orar também pela igreja, pela amada igreja, tá? O Daniel tem meu contato, aqueles que quiserem, né, falar comigo, procurar saber alguma coisa, tá? Pode pegar com o Daniel aí o meu contato e eu estarei esperando aí, e será um prazer, né, compartilhar algo com os irmãos. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a igreja. Um abraço. Oremos. Senhor Deus, eu quero te pedir nesse momento por cada pessoa que está enlutada, por cada pessoa que perdeu um ente querido e sofre a dor da perda nesse momento. Que o Senhor possa consolar os seus corações, que o Senhor possa trazer ânimo para a vida delas e que o Senhor possa restaurar, meu Pai, a esperança de cada um. Que esse momento de pandemia que não só o Brasil, mas todo mundo está enfrentando, que o Senhor possa abreviar, Pai, esses dias e que possa fazer a Tua vontade, Deus. Nós confiamos em Ti e sabemos que no momento certo a Tua vontade será feita. Que nós possamos Te glorificar em todo esse momento, Pai, que possamos sentir a Tua presença, Deus.
Em nome de Jesus, eu te peço pela nação, pelos povos que sofrem, pelas pessoas que choram, pelas pessoas que estão infectadas, Pai. Que logo, logo essa vacina possa ser encontrada e que o povo possa receber a tua cura, meu Deus. É assim que eu te oro nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Ouviremos agora a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Meus irmãos queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Louvado seja Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele fará, porque Ele é Deus e Ele é bom. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Meus irmãos amados, eu espero que esta mensagem, que este culto que estamos prestando a Deus, chegue na sua casa e encontre paz, consolo e graça do Senhor. Mas se porventura alguma coisa esteja errada e você esteja com o coração aflito, apertado, eu já sei que depois dos hinos, orações que fizemos nesse culto, Deus já tem falado ao seu coração, e que nesta noite a palavra do Senhor possa terminar esta obra, e que ela lhe fortaleça, ela lhe console, ela transforme sua vida. Amém? Eu quero terminar capítulo 20 de 2 Crônicas. Nós pregamos domingo passado a história ali do rei Josafá. Rei Josafá, rapidamente, preguei domingo passado. O livro de Crônicas fala do retorno, narra a história dos reis, um pedacinho da reedição da história de Israel, né? Jerônimo disse que era um pequeno resumo da história de Israel. Está em um livro de Crônicas e narra a história dos reis, e um desses reis foi Josafá, um rei bom, falhou sim, mas foi um bom rei. O Senhor disse que ele foi um bom rei e que andou nos caminhos do Senhor. No capítulo 20 fala sobre isso, mas que apesar de ser um rei habilidoso, um rei voltado à guerra, perito, foi um reformador inclusive do exército, cobrindo as fronteiras de Israel, protegendo Judá, não é? Quando fala Israel, Judá, entenda-se Judá. Um homem restaurador da palavra, derrubou postes ídolos, a idolatria, se afastou e afastou o povo, e também apregoou a palavra, a lei do Senhor, para trazer a bênção de Deus. Mas apesar de tudo isso, não estava isento de lutas e de guerras. É verdade. E no capítulo 20, Josafá, pregamos domingo passado, sobre o que fazer quando eu tenho medo. Josafá, o grande rei Josafá, foi um rei dos melhores, desses reis menores, né? Ele teve medo. No capítulo 3 do verso 20, o verso 3 do capítulo 20 diz, né? Então Josafá teve medo. Está aí, capítulo 20, verso 3. Então Josafá teve medo. Medo por quê? Porque no verso 1 é narrado que Moabe e Amon subiram para pelejar contra Judá, e ele estava apavorado. E nós falamos ali quais foram as atitudes de Josafá, como um servo e uma serva de Deus deve se portar na hora que as más notícias chegam, que aquilo parece que vai destruir você, vai acabar com sua vida, com tudo que você tem. Como é, apesar do medo, como é que nós devemos nos portar? E Josafá buscou a Deus, chamou o povo, orou a Deus, se humilhou diante de Deus, e na oração reconheceu os atributos desse Deus tão poderoso, sua grandeza, seu poder, seu domínio. E ali ele reivindicou as promessas do Senhor, lembrou ao Senhor sua aliança. Isso Josafá fez, e essa deve ser a postura do povo de Deus. Mas nós não terminamos, nós ficamos até o verso 11, e eu quero então hoje ver com os irmãos, porque não apenas medo, mas às vezes além do medo nós não sabemos o que fazer. Então eu quero ver com os irmãos nessa noite, quando não sei o que fazer, o que eu faço? E é disso que eu quero falar, terminando essa história do capítulo 20, né? Quando eu não sei o que fazer, o que eu faço? Dentro da história que contamos. Vamos orar então?
Pai querido e Deus amado, obrigado pela Tua palavra, por esse texto. Nessa noite, abra os nossos olhos, os nossos corações estejam livres para ouvir Tua voz e entender, e que esta palavra faça diferença na vida daqueles que escutarem. Por misericórdia, meu Senhor, haja sobre a vida do Teu povo nessa noite, e que esta palavra venha e cumpra o propósito pelo qual ela foi enviada. Visita cada lar nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, nós então fomos até o verso 11, aonde termina com Josafá falando sobre a aliança de Deus, dentro daquele aperto, do medo que havia no seu coração, quando ele busca o Senhor. Mas às vezes não é só o medo, nós não sabemos o que fazer. Então eu queria ver com os irmãos aqui o que é que aconteceu. Verso 12 diz assim: ele continua então a sua oração ao Senhor, aonde nós paramos. Ele diz: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude a entender a Sua palavra. Meus queridos, a notícia era terrível. 3 povos se uniram para marchar contra Judá. Eu já havia feito na pregação passada um resumo do que seria um pouquinho da história de Josafá e um pouquinho da história do livro de Crônicas, 1º e 2º. E nós vimos que a notícia chegou que haviam se levantado, porque povo de Deus passa por batalhas. Josafá não foi um rei perfeito, mas foi um bom rei. Mas ainda assim, os seus erros, Deus o perdoou, ele buscou a Deus, e ainda dessa forma ele teve medo quando recebeu a notícia. Verso 3. Então ele proclama e busca a Deus. Agora no verso 12, então, ele termina na sua oração, ele fala: nosso Deus, acaso não executarás tu os teus julgamentos contra eles? Por quê? Porque este povo, primeira coisa, este povo estava sendo injusto, porque ele narra que quando Israel entrou na terra, Deus pediu que poupasse esses 2 povos, que se desviasse deles e deixasse, e agora eles pagam o bem com o mal. Então Josafá diz: tu não executarás tua justiça, teus juízos. E ele reconhece aqui. E eu quero então prosseguir de forma expositiva, no verso 12. A primeira coisa então que eu queria ver no verso 12: lembre-se que você tem um Deus. Meus queridos, na hora que a coisa aperta, nós precisamos lembrar que nós temos um Deus. Lembramos de tudo. Lembramos de pegar o telefone e começar a ligar para esse, para aquela. Mas Josafá lembrou que tinha um Deus e colocou o povo para buscar a Deus. De quem você se lembra? Lembre-se que você tem um Deus. Ele disse: nosso Deus. Ele buscou a Deus, ele se lembrou de Deus. E é impressionante como hoje nós lembramos de tudo e por último lembramos de Deus. Você se lembra de Deus? Quando seus pensamentos começam a trabalhar, sua mente, quando as más notícias, quando você está em meio ou próximo de uma guerra, de uma batalha como ia acontecer aqui, você se lembra de Deus? Josafá nos ensina. Ele lembrou, ele diz no verso 12: nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Segunda coisa, ainda no verso 12, Deus é justo juiz. Deus não é Deus de injustiça. Josafá, além de lembrar de Deus, ele sabe, porque ele diz no verso 12: quem executa juízo?
porque esse povo estava pagando bem com o mal. Israel tinha poupado esse povo, poderia ter destruído. E esse povo vem e se levanta contra Josafá e contra Judá. E Josafá está dizendo: o Senhor é um justo juiz, o Senhor executa. Muitas vezes nós achamos que foi injusto, e muitas vezes de fato é. Mas a justiça do homem, a ira do homem não produz a justiça de Deus, a Bíblia diz. Não é você com a sua mão, mas pode ser você com a sua oração ao Deus Todo-Poderoso, fazer a diferença, e dizer como esse rei: não, por acaso não executarás tu os teus julgamentos contra eles? É preciso lembrar-se de Deus. E em segundo, é preciso lembrar que Deus é o justo juiz. Terceiro, seja sincero e reconheça a sua fraqueza. Muitos querem se mostrar forte. O apóstolo Paulo diz: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quando eu estou assim à beira, quando eu reconheço que eu sou ninguém, nada, que eu não posso nada em mim mesmo, quando eu estou clamando e pedindo a Deus, e Ele vem e diz: é porque é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Ou seja, eu preciso entender que minha fraqueza não é a minha destruição, que minha fraqueza pode ser a minha vitória quando eu estou diante de Deus. Mas eu preciso entender que eu preciso ser sincero comigo e diante de Deus, e reconhecer que eu sou um fraco mesmo. Olha o que ele diz ainda no verso 12, a parte B: porque em nós não há força para resistirmos a esta tão grande multidão que vem contra nós. Ele reconhece sinceramente sua fraqueza. O rei Josafá e o povo de Judá está reconhecendo e está dizendo: porque em nós não há força. Eu preciso reconhecer. Para de pousar de campeão, de muito forte. Os homens têm essa mania. Reconheça diante de Deus e diga: Senhor, em mim não há mais força, eu não tenho mais energia, é muito maior que eu. Ele diz: é muito maior que nós, não há mais força. Como resistir a tão grande multidão que vem contra nós? Esta é a terceira situação. Então está aparecendo aí a primeira: reconhecer quem é Deus, não é? Lembrar-se de Deus, aliás. A segunda, saber que Deus é um Deus que executa os seus juízos. E terceiro, reconhecer as minhas limitações, as minhas fraquezas. Você tem reconhecido? Como isso é importante, queridos. Tudo isso, na construção da sabedoria de Deus, vai te levar a entrar e a tomar essa armadura que o apóstolo Paulo fala lá, que é a dependência total do Espírito Santo, da obra redentora, de estar escondido na pessoa de Jesus. O quarto ponto aqui, ainda no verso 12: reconheça que você não sabe o que fazer. Por que que todo mundo é obrigado a saber o que fazer quando não sabe o que fazer? E esse é o tema desta noite, não é? Dentro do capítulo 20. O anterior é: eu tenho medo. E é proibido ter medo, não é, para alguns? Não, apesar do medo, haja como Josafá. Mas e quando eu não sei o que fazer então? Ele reconhece aqui, ele reconhece que não sabe o que fazer. Olha ainda a parte B do verso 12. Ele diz: e não sabemos nós o que fazer. Às vezes eu não sei. Na hora da crise, na hora da batalha, na hora de uma má notícia, na hora que a coisa vem e lhe pega de surpresa, muitas vezes nós não temos um plano, uma ideia. Eu não sei o que fazer. Mas quando eu busco a Deus, como Josafá buscou, isso aqui é uma oração a Deus que ele vem fazendo desde do verso 3 do capítulo 20.
Ele agora reconhece diante de Deus, depois de passarmos por tudo que já conversamos aqui sobre o texto, ele diz: nós não sabemos, eu sou o rei, mas eu não sei, o teu povo Judá não sabe o que fazer. Eu preciso muitas vezes reconhecer, porque quando eu digo eu não sei, eu estou dizendo: Deus, o Senhor sabe, então me diga, então responda o que fazer. Nós temos tantas dificuldades, enquanto filhos de Deus, tantas limitações, tantas coisas que nos bloqueiam, porque a cultura nos ensina que devemos ser fortes a ponto de parecermos fortes, e quando a Bíblia nos narra textos e homens que provavelmente tinham posições muito maiores do que a que temos hoje, mas se humilhavam diante de Deus, eram humildes para dizer: eu não sei o que fazer. Você já disse para Deus: eu não sei o que fazer para sair dessa situação. Há um exército vindo para me destruir, eu não sei o que fazer. Josafá disse isso com o seu povo. Mas a quinta situação que vai aparecer aí, ainda no verso 12, mas os olhos desse povo e desse rei estavam no Senhor. Ele diz: não sabemos o que fazer, porém, olha o porém aqui, os nossos olhos estão postos em ti. Eu posso não saber, eu posso ser fraco, eu posso estar em número menor, eu posso estar perdido, eu posso estar com medo, eu posso um monte de coisa. A única coisa que eu não posso é tirar os olhos do Senhor, porque Ele diz: eu tenho tudo isso como deficiência, como falha, mas os nossos olhos, o meu e o do teu povo Judá, estão postos em Ti, Senhor. Meu querido, é isto que o povo de Deus deve fazer: colocar os seus olhos olhando para o autor e consumador da nossa fé. É interessante que quando nós olhamos para o Senhor, o salmista diz: na tua luz vemos a luz. Deus ilumina, Deus traz a sua direção, Deus manifesta de forma poderosa. E o que acontece então quando nós agimos assim? Veja o que acontece quando nós nos humilhamos, buscamos a Deus, reconhecemos a Deus e colocamos os nossos olhos nele. Olha, três situações que acontecem aqui. A primeira, vai aparecer aí: todos serão participantes desta batalha que Deus dará a vitória. Olha o verso 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. A primeira coisa aqui é que eu aprendo, é que a igreja, a batalha é nossa. Não era apenas o rei convocou o povo. A batalha não é do pastor, a batalha não é do irmão, a batalha é do povo de Deus. Se a Betel está em guerra, a batalha é minha, a batalha é sua. Nós estamos juntos, orando, buscando, clamando a Deus uns pelos outros. Orai uns pelos outros, não fica de fora ninguém. O verso 13: quando nós buscamos a Deus, precisamos todos participarmos desta guerra. Esse negócio de criança não, jovem não, adolescente não, mulher não, é todo mundo, numa batalha todos estão convocados. O texto sagrado diz no verso 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor. Quem? Todo Judá. E o texto sagrado diz: as crianças, as mulheres, os seus filhos, todos. Criança tem que vir para a igreja, criança tem que assistir culto, criança tem que ir para salinhas que pregam a palavra, não fica só com o discurso de historinha não, mas tem que ser ensinada na Bíblia sobre as promessas, o poder, a aliança, aquilo que Deus é. Vou poupar meu filho? Não poupe não, senão você vai destruir o futuro dele. O rei não poupou, ele botou todos para buscarem, se humilharem e ouvirem a promessa. Segundo ponto, vai aparecer aí: Deus virá falar pelo seu Espírito através do seu profeta. Verso 14:
Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, filho de Asaf. Veio a palavra do Senhor. Todos estavam ali, do ancião à criança, para ouvir quem? O Senhor. Quem deve ouvir a Deus? Quem deve conhecer a palavra? Quem deve ser instruído e ensinado? Todos. Josafá botou todo o povo, da criança ao ancião, para ouvir o que Deus tinha falado, depois de se humilharem, de proclamarem, de lembrarem, de dizer: estou com medo, não sabemos. Todos estavam ali para ouvirem. Terceiro, vai aparecer aí, precisamos ouvir. Sim. Olha o verso 15. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor. Todos devemos ouvir, não apenas estar para ouvir, todos precisamos ouvir atentamente. Dá ouvido, ó rei Josafá, não, ele cita por último, todo Israel, todo Judá, ao que diz o Senhor. Deus fala. Quando nós buscamos, Deus dá direção para parar, dá direção para voltar, dá direção para comprar, dá direção para não comprar, dá direção para casar, dá direção para não casar. Está tudo pronto, mas não case se Deus disse que não é. Eu errei, foi uma falha, Deus está dizendo. Eu ia comprar, tá, não assine. Dá ouvidos, ouça o verso 15. Ele diz: ouça o que Deus tem para falar. Quando nós ouvimos, nós estamos debaixo da proteção de Deus. Meus queridos, então Deus veio e Deus falou. Deus falou de forma tremenda, poderosa. O Senhor diz lá olha só, continuando, olha o que diz, o que Deus diz no verso 15, não é? Ele diz, vamos ler de novo. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, ó moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E o que Deus diz? Olha agora, parte B: não temais, nem assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Aleluia. Porque se você não der ouvidos, se você não congregar todo mundo para ouvir, se todo mundo não ficar com reverência de pé diante do Senhor para ouvir o que Deus vai dizer, muitos vão perecer, porque o que Deus tem para dizer é algo tremendo para a vida da gente. Depois que a gente se humilha, reconhece o que Ele diz, dá ouvidos, ó Jerusalém, ó Judá, ó rei. E Ele diz: não temais. Havia medo. Agora Ele diz: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Não se assuste, não fique apavorado. Ele diz: amanhã, ele diz depois dessa grande multidão, parte B: pois a peleja não é vossa. Porque quando nós entregamos a injustiça, é Deus que cuida. Quando nós dizemos: Senhor, não sei o que fazer, ou porque eu errei, ou por uma consequência, mas quando eu me humilho, Deus, espera, Deus vem. Às vezes tem consequências, tem, mas de toda forma você sairá vencedor quando você se humilhar diante do Senhor. Talvez pague um preço, mas no fim será muito melhor. Ele diz, neste caso aqui, ele diz: pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Meus queridos, o que vem depois é que este homem, este rei, ele se põe a glorificar a Deus então, e o Senhor diz depois: então vocês descerão a pelejar. E olha no verso 18 o que acontece. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram.
a primeira coisa que se faz depois de ouvir a voz de Deus, a vitória ainda não havia chegado de fato, havia a palavra de Deus, mas eles não tinham visto ainda. Mas o que o rei faz? O rei vai adorar, a igreja vai adorar, a nação vai adorar. Não chegou, ainda não aconteceu, mas vamos glorificar a Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ele não é homem, nem filho do homem para que minta. O rei, e todo Judá ouviu, toda Jerusalém, mas a batalha ainda não havia acontecido, mas eles vão adorar e glorificar a Deus. Louvores dos levitas se levantam. Se você continuar lendo o texto, eles se prostram, eles começam a glorificar. O verso 19, dispuseram-se os levitas e começaram a cantar, a glorificar a Deus. E o que estava acontecendo ali? Verso 22, e tendo eles começado a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor, darem louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe. Enquanto eles adoravam, eles se prostravam, eles glorificavam diante da palavra de Deus, o rei decide adorar, glorificar, coloca os louvores. Tem gente que não gosta, não é? O louvor tem o seu lugar dentro do culto a Deus, dentro da teologia da glorificação, da adoração a Deus, há o espaço para o louvor. Eu sei que tem aqueles que dão menos valor, mas o louvor na Bíblia é algo tremendo. E eles começam a louvar e cantar. Enquanto louvavam e cantavam, pôs o Senhor emboscadas. E você sabe como termina isso? Eu vou terminar. Tirando algumas lições aqui para que você entenda como termina essa história. A primeira, a vitória vem, e é o Senhor que dá a vitória da forma com que Ele quer, do jeito que Ele quiser. Verso 23, eles louvavam Deus, a Bíblia diz que Deus pôs emboscadas. Verso 23 diz assim: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a se destruírem. Meus irmãos, é inexplicável. Alguns estudiosos acham que Deus mandou um anjo e houve uma confusão. O fato é que Deus colocou emboscadas, o povo adorava, a palavra de Deus veio, e de repente, aqueles que se uniram para vir contra Israel, contra Judá, contra Jerusalém, agora começaram a se matar uns aos outros. Eles não derramaram uma gota de sangue, eles não fizeram nada, apenas disseram: obrigado, Senhor, glória ao teu nome, adoraram a Deus. Esse é o que o texto narra. Deus fez. Muitos pensam: como é que Deus vai fazer? Eu não sei. Como é que Deus vai resolver a sua vida? Eu não sei. Como é que Deus vai mudar aquela história? Eu não sei. E não fique querendo fazer com que Deus faça desse ou daquele jeito. É da forma com que Deus quiser. Apenas ore, creia, agradeça e glorifique o nome do Senhor. O texto sagrado diz: eles adoravam, o Senhor colocou emboscadas, e esse povo auto se destruíram, auto se mataram. Como Deus faz? Eu não sei. Deus faz. Não adianta a gente querer colocar Deus numa caixinha e dizer assim: tem que ser assim a vitória. Não. O povo auto se destruiu, os inimigos. Aprendemos aqui que a vitória vem do Senhor de fato, em todas as formas. É Ele que diz como será. A segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto, meus amados: você ainda sairá com despojos. Olha, é impressionante. O que é despojos na Bíblia? Eu vou ler o texto para que os irmãos entendam. Verso 25 diz assim: olha o verso 25, o que diz: e vieram Josafá e o povo para saquear os despojos, e acharam os cadáveres, entre os cadáveres, riquezas em abundância e objetos preciosos. O que é o despojo no contexto da guerra? É aquilo que era do inimigo, que queria te destruir, e que agora, apagado o inimigo, destruído o inimigo, agora é seu. É o despojo da guerra, é o benefício, é o que a guerra, a vitória te deu.
Antigamente, com as guerras que aconteciam, escravos, espadas, ouro, prata, territórios, cidades, eram tomados, isso era o despojo. Ou seja, aquele povo que estava com medo, aquela nação que diz, não sabemos o que fazer, estamos com medo, mas os nossos olhos estão em Ti agora, que não derramaram uma gota de sangue, que não levantaram uma espada, apenas adoraram a Deus, glorificaram a Deus. Agora eles chegam lá, não apenas o inimigo está totalmente destruído, quanto há despojo. O que significa isso? Que muitas vezes Deus te coloca, permite uma situação na sua vida, que você acha que vai ser o seu fim, e de repente você fala, meu Deus, o que é isso? Eu não sei. Eu sei que Deus pode fazer. Você sabe que nessa pandemia há muitas histórias, e a gente acha que está tudo se acabando, mas olha, tem muita gente aí dando testemunhos, viu? São vários, você deve conhecer muitos aí, você deve estar pensando e lembrando, ou vivendo, dizendo, é bem assim, Senhor. Eu vi esses dias de uma mulher que estava falida, quebrada. Isso é verdade, eu não estou fazendo propaganda de nada aqui não, Deus não precisa ser ajuda de pastor nenhum não. E ela estava dizendo para alguém que eu conheço, que olha, essa pandemia, que parecia que ia ser meu fim, que eu estava quebrado, mudou minha vida. Eu paguei todas as minhas contas, porque os comércios fecharam e todo mundo começou a vir para o meu comércio, por causa do tipo de coisa que ela vendia, e ela falou, eu estou impressionada, eu paguei tudo, eu não sei como é isso. Meus irmãos, tem coisas que a gente não explica, que enquanto, você sabe, numa guerra, enquanto alguns estão morrendo, alguém está vendendo bala, canhão, avião, é sempre assim. Mas quando se trata de Deus, quando Deus opera, o que parecia ser a destruição de Judá e do rei, agora há ouro e despojo em abundância. Eu queria deixar claro aqui que essa é a história do antigo Israel. No nome de Jesus, ninguém sai batalhando, matando, e ninguém está pregando aqui que tem que matar, destruir, não é nada disso. O apóstolo Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, não é contra o outro, vingança, não, mas contra principados. Essa batalha é espiritual, e aqui também houve uma batalha espiritual, que foi Deus que moveu de forma sobrenatural. Eu estou dizendo que o povo de Deus alcança vitória nas regiões celestes, orando, buscando e dizendo, cumpra os teus propósitos, seja feita a tua vontade, como é nos céus, aqui na minha vida, na terra. É disso que eu estou falando. É amando. Muitas vezes aquele que está dizendo, eu vou destruir sua vida, você ora, se ajoelha e fala, Senhor, salve essa vida. Esta é uma batalha. Você está em guerra, mas você está nesta guerra que lutamos agora, é o amor, é a presença de Deus. Deus tem a misericórdia. Deus, né, se te bater, dá outra face. É dessa forma, de todo jeito. Deus vem, Deus opera. E por fim, quando Deus faz, Ele faz direito, e é muito melhor do que se fosse sua mão, não tenha dúvida disso. Olha o verso 24, você não precisa fazer nada. Olha o verso 24, quando nós buscamos a Deus e entregamos nossas lutas diante do Senhor. Tendo Judá chegado ao alto, que olhava para o deserto, procurou ver a multidão que eles iam lutar. E eis que eram corpos mortos que jaziam na terra, sem nenhum sobrevivente. Meu Deus! Uma espada não foi levantada, um tapa não foi dado, apenas buscando, se humilhando e reconhecendo suas fraquezas diante do Senhor. Que coisa tremenda! É assim que Deus age. Agiu diante do seu povo, diante desse rei, e age até hoje, quando nas circunstâncias da vida, em batalhas diferentes dessas, mas também guerras e batalhas, nós procuramos ao Senhor, e nós nos humilhamos diante do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra ao seu coração, e que Deus te ensine, quando você não souber o que fazer, e que Deus lhe ajude a buscá-lo, quando um medo vier ao seu coração por causa das más notícias. Vamos ouvir uma canção, nós vamos voltar para orar. Deus te abençoe.
descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Do meu eu e o meu orgulho, descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Meu querido, você talvez seja daquela pessoa e esteja hoje dizendo: eu não sei o que fazer, eu estou com medo, há uma guerra, Deus é tão bom, Deus é tão poderoso. Sem invenções, mas conscientes e conhecedores de quem é Deus, da sua grandeza, do seu poder. Racionalmente, mas com fé, coloque sua vida diante do Senhor hoje. Vai a Ele como Josafá e o povo de Judá e se humilhe e peça a Deus que fale. Lute essa batalha por você. Vença sem que haja derramamento de sangue e vingança humana. Deus é o Deus da vingança.
É dele a vingança. Ele é o justo juiz. Ele faz como ele quer. Quem sabe amanhã você testemunha daquilo que Deus fez na sua vida. Não para a glória sua, não para a humilhação dos inimigos, não. Provérbios ensina: não se alegre quando ver o seu inimigo caído. Até isso a Bíblia ensina. Fala, não. Apenas adore e diga obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez, pelo livramento, pelos despojos, porque me poupou de manchar as minhas mãos. Bendito seja o Senhor. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, por esse texto. Que a Tua igreja nessa noite tome posse dos caminhos que aqueles que Te servem têm que tomar e a forma com que nós temos que agir e nos humilhar e buscar a Deus. Que os olhos do Teu povo não saiam de Ti, que o Teu povo reconheça e que toda a igreja do Senhor adore e glorifique o Seu nome, porque o Senhor é Deus. Aplique essa palavra segundo a necessidade de cada um e ouça a oração do Teu povo. Chega com a Tua providência no coração, no corpo, na provisão material, no consolo para os que estão enlutados, no milagre daquele que luta pela vida ou algum amigo, familiar, na direção que não tem, quando não sabe, no medo no coração. Ó Deus, como fizestes, Tu não mudastes nada. É verdade, não pegamos em espadas, mas há uma batalha, e o inimigo é violento, e ele vem para destruir, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não podemos, mas entregamos diante do Senhor. Queremos Te louvar e glorificar o Teu nome. Recebe a nossa adoração. Nós a oramos, nós Te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Meu querido e minha querida, obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê direção, que te dê uma semana abençoada, que Deus faça um milagre na sua vida. Tenha paciência, Deus está chegando. Ele não se atrasa, Ele não adianta, Ele chega na hora certa. Ele é Deus. Apenas confie e busque a Ele. Nossa programação será divulgada nas redes sociais. Nos procure se precisar. Que Deus te oriente em tudo que você irá fazer. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo estejam com todos hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, uma boa noite.